da igreja que faz o Senhor. Não. Amém. Irmão, a palavra que o irmão leu hoje, Jeremias 17:7. Aqui o irmão se importa de ler de novo pra gente, por favor. Aleluia. Glória a Deus, soberano, aleluia. Aqui, ó. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Amém? Não, onde até aí? Até os caminhos. Tá. Lembrando agora que a gente acabou de ouvir a palavra, a gente acabou de ouvir, e é interessante como tudo se emenda. Tudo que Deus manda pra gente já manda com sentido, já manda com uma direção. Deus, meu, aleluia. E olha só, o irmão tinha lido antes da palavra da pastora, ele tinha lido, e esse finalzinho a gente percebe, ele fala, para dar a cada um segundo as suas obras. Falou oração, orar, ação. Cadê a ação? Então, essa é a parte para a gente lembrar e agir também. Parar aqui onde a gente terminou da última vez. A gente parou nessas 3 perguntinhas. Você deseja ser promovido? O que você faz para merecer? E você faz isso somente na vida secular? Alguns desejam ser promovidos, às vezes no trabalho, e poucos, infelizmente, poucos na obra de Deus ultimamente. Então, no seu trabalho as pessoas querem ser vistas, querem ser enxergadas pelo seu chefe, talvez, querendo ser promovido. Só que aí a gente pergunta, o que você faz para merecer? Elas querem normalmente que os seus chefes descubram, adivinhem, né, que elas estão precisando de uma promoção, ou que elas se sentem qualificadas para terem essa promoção, ou elas simplesmente não fazem, vamos falar assim, elas fazem propaganda zero de si mesmas, certo? O chefe só sabe dela quando ela errou. Quando ela acertou, o chefe não sabe. O chefe não tem a mínima noção de quando ela está fazendo uma coisa legal. Então, eu quero lembrá-los que na vida nós temos o marketing nos seguindo o tempo todo. Nós temos o marketing pessoal, nossa visão, nossa forma que nós nos portamos. Eu acho interessante até quando o pessoal de moda fala, eles zoam até com os crentes às vezes, fala que o crente não sabe se vestir. Tem crente dentro da igreja que às vezes se veste com uma roupinha que não é de igreja. O pessoal do mundo, né, de moda, fala que aquela roupa não é ideal. Mas tudo bem, esse é um detalhe à parte. É só para a gente lembrar o seguinte, uma questão de contexto, uma questão de padrões, né? Você precisa ter um padrão aceitável para merecer ser promovido. Você precisa cuidar do marketing pessoal, você precisa cuidar de se vestir adequadamente, de se portar adequadamente com o local onde você está, com o emprego onde você está, com a empresa onde você está inserido. Então o que acontece? Tem muitos que vão teimar e falar assim, não, eu não gosto, o patrão mandou eu usar gravata, mas eu não gosto de gravata. Eu vou chegar lá e vou ficar sem gravata, porque eu não gosto de gravata. É aquela questão, você já não está se vestindo com o padrão do local onde você está inserido, certo? Então, uma chance para promoção já começa a ser um pouquinho menos. Por quê? Se o critério de desempate, se você, entre você e o seu colega ali dentro da empresa,
se eles são, vamos falar assim, para quem está analisando o pessoal do setor de gestão de recursos humanos, está analisando e vai olhar entre os dois quem que ele promove, se entre os dois ele fica indeciso, aí ele vai lembrar, não, aquele fulano, ele é teimoso, ele não gosta de se vestir nos padrões da empresa. E o outro se veste nos padrões, então, critério de desempate, merecido, vou promover o que se veste nos padrões. Aí, trazendo isso para o nosso contexto, quero lembrar o seguinte: o que você faz para merecer dentro da igreja? Dentro. O que você faz para promover o seu espírito? Está escrito, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Só que sabia que você também pode ler? Sabia que você pode escutar você mesmo lendo? Olha que legal. Tá, vai aumentar sua fé. Isso, a irmã já estava no contexto hoje também. Aí, você faz isso somente na vida secular. As pessoas querem ser promovidas em sua vida secular, certo? Elas querem ser vistas. Às vezes, não falo somente de uma promoção, as pessoas querem ser vistas até quando estão procurando um parceiro para a vida. Estão procurando um namorado, alguma coisa assim, querem ser vistas. Só que o marketing que essas mesmas pessoas fazem de si mesmas. Por quê? O povo não cristão olha para dentro de uma menina que se diz religiosa, olha para uma menina que se diz religiosa, por exemplo, e ela não se porta como cristã, ela não tem um padrão cristão, certo? O que acontece? Se ela não se promove, se ela não faz algo para merecer alguém que seja adequado ao perfil religioso, ao perfil, no mínimo, que tenta ser cristão, eu quero lembrar vocês que eu estou separando a parte religiosa do que é crente e do que é cristão, tá? Mas vamos lá. Então, aquele que tem um perfil específico, ele está procurando alguém para ser parceiro na vida dele. E ele está procurando alguém com perfil que, no mínimo, que tenta ser cristão. Então, aquele que tenta se comportar adequadamente como cristão. O que acontece? O que é portar adequadamente como cristão? Ou seja, aquele que não vai te machucar mesmo, certo? Então, o que acontece? Você está procurando alguém nessa questão, você se promove como? Você está compatível para a vaga, nesse caso? Então, você tem que estar compatível. E isso, para estar compatível, você precisa se vestir adequadamente, se portar adequadamente, não só sua vestimenta, suas atitudes, suas palavras, toda a sua convivência precisa ser adequada com aquilo que você busca para a sua vida. Então, o que você faz para merecer? O que você faz para ser promovido, mas promovido em todas as circunstâncias? Promovido o quê? Promovido no trabalho? Promovido financeiramente? O que você faz para ser promovido financeiramente? Você estuda as suas finanças? Você olha direitinho com o que você gasta e o que você deixa de gastar? Você presta atenção nessas coisas? Ou não? Você está sempre trabalhando, sempre correndo atrás, sempre estudando também na sua área para ser promovido? Ou você simplesmente deixa o tempo passar? Ou você trabalha e fala, chega em casa, estou cansado, não vou fazer mais nada, vou me jogar no sofá, vou ficar assistindo TV, assistindo série, eu não vou estudar. Eu não vou pensar no meu trabalho, eu não vou pensar na meta de amanhã, eu não vou bolar uma estratégia para que eu consiga bater meta, para que eu consiga ser promovido. Eu falo, mas peraí, você vai chegar em casa, como assim? Você vai pensar no trabalho, sendo que você trabalhou já 8 horas que você tinha que trabalhar lá? Gente, aquelas 8 horas, infelizmente, aquelas 8 horas não é suficiente. Acredite, aquelas 8 horas não são suficientes. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais. O tempo que você entrega para Deus também, muitas vezes não é suficiente. Precisa de um pouco mais. Às vezes você quer um milagre da parte de Deus. Você fala, meu Deus, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. Na verdade você não sabe o que precisa, né? Por isso. Que às vezes fala, está escrito lá, né? Fala assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que beber, o que comer, o que vestir. Mas às vezes as pessoas pensam que precisam de mais do que isso. Às vezes você já tem as bênçãos, você já é abençoado. E aí você não sabe disso, você não percebe. Você não enxerga a sua própria vida, você não compara com o seu irmão que às vezes está sofrendo lá, realmente está sofrendo fome e não tem o que vestir. Às vezes, essa vida é boa. Mas você compara com o quê? E às vezes, é engraçado até, se você for olhar bem, quem para você é rico? Porque acredite, pro rico, ele não é rico. Sabe por que ele não é rico?
porque ele nunca está contente. Vamos chegar nisso. Aí vamos falar de provisão. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó, olha para os seus caminhos e se... Pois é, ela não, tendo chefe em guarda, em dominador, prepara no verão o seu pão, na cega e ajunta o seu mantimento. Ela ajunta o seu mantimento. Aqui tem várias palavras que vocês podem perceber que eu grifei. Elas ficaram em negrito, né? Na verdade. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Preguiçoso nós temos lá fora, nós temos aqui dentro da obra de Deus. Em vários lugares vocês vão encontrar os preguiçosos. É muito comum, como eu falei já, né? As pessoas dão aquele tempo mínimo para Deus, dão aquele tempo mínimo para o seu serviço e os demais para curtição, entre aspas. Tá? Mas aí o que acontece? Aí já está dando uma poça, desculpa o termo, mas vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Já nos chamando de preguiçosos. Olha, ó, vai ter com a formiga, observe as formigas. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, use sabedoria vendo o que as formigas fazem. Elas não têm chefe, ou seja, elas não têm quem fica buzinando na orelha delas falando faça isso, faça aquilo outro. Elas se dominam. Elas têm sua própria autodisciplina. Ou seja, que nós precisamos nos disciplinar. Nós estamos no trabalho, o chefe não está lá para ficar falando para a gente, viu? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. Não, gente, chefe seu é você, o seu trabalho. Quero lembrá-los, não sei, acho que tem irmão visitando aqui, não sabe, mas o contexto aqui, o contexto dessa palestra é finanças e empregabilidade na palavra de Deus. Então, eu abordo um pouco de finanças, empregabilidade, e ao mesmo tempo a palavra de Deus e comportamento cristão. Tá? Então, por isso que eu vou falar muito para vocês da vida financeira, vou falar do trabalho e também tudo dentro do contexto religioso. Tá? Então, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, ou seja, ela não tem quem mande nela e ela faz tudo por si própria. Então, é isso que nós devemos fazer. Prepara no verão seu pão. Olha que interessante. No verão, o que quer dizer isso, gente? É o seguinte, que no inverno, as plantas já não dão mais o seu fruto, a gente cai as folhas da árvore, então não está naquele, né? Não está mais daquele jeito, cheio de mantimentos. As formigas, o que elas fazem? Elas aproveitam o momento bom da vida para ajuntar para os momentos ruins. Quero lembrá-los lá de José no Egito, por exemplo. Então, José, o que ele fez? Ele simplesmente ordenou que juntassem os mantimentos para quando viesse a fome. Ele foi enviado por Deus para isso. Você também está sendo enviado por Deus para isso, para preparar no verão o seu pão. Tá? Então é o seguinte, enquanto havia, ele montava, ou seja, ele guardava. E quando simplesmente veio a fome, eles tinham como alimentar o povo. Então o que acontece? Você, enquanto você tem como preparar no verão o seu pão. Sabe quando você tem? Você está podendo comer? Você está bebendo? Você está vestindo? É suficiente? Beleza. Quero lembrá-los, no domingo, falei para vocês não têm como continuar da mesma forma. Cada mês, cada dia, ou vocês estão mais ricos ou vocês estão mais pobres. Muito dificilmente vocês estarão iguais. É difícil. É difícil o seu saldo de conta estar exatamente o mesmo, no mesmo centavo, no mês que vem. Tá? Então, no mês que vem, alguma coisa provavelmente vai alterar na sua conta, lá no banco, ou debaixo do seu travesseiro, não sei como é que é o seu costume. Mas, alguma coisa vai mudar, certo? Então, você não tem como estar igual. Só que tem um porém, você pode estar mais rico ou mais pobre. Quanto? Não importa, pode ser centavos. Só que vai depender do seu comportamento de agora também. Então, se você prepara no verão o seu pão, ou seja, você prepara enquanto você tem e você guarda uma rendinha extra, aí você fala, mas quanto de renda extra? Gente, não importa. Você consegue guardar R$10 por mês? Então, pois é, no mês que vem você vai estar R$10 mais rico.
Só que você consegue gastar mais também. Se você começar a aumentar o seu custo de vida agora em R$10, no mês que vem, ou seja, você começa a ter um costume de gastar R$10 a mais agora. Você inventou agora que todo final de semana você precisa comer alguma coisa que custa R$10, que você até então você não comia, certo? E você não precisa disso, porque a comida que tem na sua casa é suficiente para te alimentar sem você precisar dessa coisa extra. Mas você inventou que agora você pode comer essa coisa extra que custa R$10. Se a sua renda era exatamente o valor que dava antes, e agora você inventou isso, significa que no mês que vem você vai começar a ficar R$10 mais pobre. No final do ano, ou seja, depois de um ano, você vai estar R$120 mais pobre. Devedor, devendo no banco, talvez você tenha que fazer algum empréstimo, qualquer coisa assim, mas alguma coisa vai acontecer. Só que o contrário, como estou falando para vocês, vocês vão plantar no verão, ou seja, enquanto pode, quando tem mantimento, vocês vão plantar para ficarem mais ricos. Rico R$10? Não importa. Rico R$1? Vai conforme você consegue. Amém. Mas é. Na cega, ajunta seu mantimento, ou seja, na colheita. Assim que você está colhendo aquilo que você plantou, você simplesmente guarda, né? Então ajunta o seu mantimento. E aí, aqui é interessante, Provérbios 27. Fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. E a abastança do leite das cabras para o teu sustento e para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Tá? Então, eu coloquei uma observação, só para lembrar que esse sustento não quer dizer comida especificamente, tá? Quer dizer para que você se mantenha pagando elas, de certa forma. Tá? Então, o que acontece? Procura conhecer o estado das suas ovelhas, ou seja, conhece o estado das coisas que você lida, conhece o estado do seu trabalho, conhece o estado daquilo que te dá um retorno financeiro? Sim. Quero lembrá-los que eu leio a Bíblia primeiro para o contexto histórico. Tá? Se a gente trazer ela para o contexto espiritual, quando fala conhecer o estado das tuas ovelhas, se refere muito a um pastor conhecendo o estado dos membros de sua igreja. Certo? Mas, no contexto histórico, procura conhecer o estado das suas ovelhas é um conselho, um provérbio, que naquele tempo era usado para quê? Para orientar as pessoas em seus negócios. Então, procura conhecer o estado das suas ovelhas, põe teu coração sobre os teus rebanhos, ou seja, esteja atento às suas plantações, àquilo que você faz, ao seu trabalho. Por que ele fala isso? Porque o tesouro não dura para sempre. Durará a coroa de geração em geração, mesmo que você monte uma riqueza, você tenha muita coisa, quando você morrer, será que seus filhos também farão alguma coisa para se manter? Difícil, né? Então o que acontece? Você precisa juntar o seu tesouro, você precisa trabalhar para ter o seu tesouro da maneira que você precisa. Nesse caso, você precisa prestar atenção nos seus negócios, prestar atenção naquilo que você faz. Dar a eles a devida atenção, fazendo com que eles evoluam, né? Por exemplo, falar de rebanhos, mas falando de serviço, qualquer serviço que você faz, faça com que o serviço melhore, você seja melhor como funcionário quando você trabalha para alguém e você seja melhor dentro da obra de Deus, porque você trabalha para Deus. Não sei se vocês perceberam essa parte. Mas então, os cordeiros serão para te vestir, ou seja, aquilo que você tem lhe servirá de fruto no futuro. E a abastança do leite das cabras para ter sustento, sustento da tua casa, sustento das tuas servas. Ou seja, para que você tenha algum tipo de luxo, você precisa trabalhar e prestar atenção no seu trabalho. Então não adianta você ficar sempre pensando, nossa, eu queria tanto ser, por exemplo, vamos supor que você seja bancário igual eu. Você é bancário e está pensando, nossa, eu queria ser tanto professor. Pois é, se eu não dou atenção no meu serviço de bancário, aí é o seguinte, eu não tenho uma boa plantação, não estou cuidando daquilo que eu preciso. Mesmo que eu quisesse ser, vamos supor, professor, eu precisaria estar estudando, precisaria estar fazendo algo para isso. Mas não é por isso que eu deveria abandonar o meu serviço atual. Então eu, como cristão, no mínimo, eu deveria pagar em trabalho aquilo que eu ganho em salário. Tá?
Temor do Senhor, Provérbios 1. Temor do Senhor é o princípio de conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Gente, quem despreza a sabedoria e a instrução? Os loucos, né? Interessante. Você quer ser chamado de louco? Não é uma coisa muito agradável. Mas olha só, fala, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Muitos, principalmente dentro da igreja. Eu já escutei algumas vezes, e lógico, parece que a gente jamais iria falar, mas eu já vi muita gente falar assim, eu falo para a pessoa fazer alguma coisa, vamos supor, eu faça tal coisa. A pessoa olha para mim e fala, eu não sei. Seu chefe, quando ele te mandar fazer alguma coisa, e você falar, eu não sei, ele não vai ficar nada feliz. Certo? O mínimo esperado de alguém falar que não sabe é falar assim, você me ensina? Faça alguma coisa, faça outra coisa, você me ensina? Ou então, olhe, estou tentando, mas não estou conseguindo. Agora falar, eu não sei? Complicado, né? Agora pergunta, vocês, entre os irmãos que estão aqui, vocês costumam falar eu não sei no seu trabalho? Não. Então já fica de Deus para vocês, ó. Lá no seu trabalho, eu não sei, não é cristão, tá? Eu não sei, a não ser que você goste de ser chamado de louco. Mas você tem que gostar, você não pode desprezar a sabedoria e a instrução, tá? Está escrito na Bíblia, examinai tudo e retendes o bem, certo? Então quer dizer que você tem que estudar mesmo. Não dá para você simplesmente ficar aqui pensando que a vida é ficar sentado no banco fazendo nada, sentado no sofá fazendo nada, deitado na cama fazendo nada, certo? A gente precisa de ação, ação e ação, certo? Só comerá o fruto da árvore aquele que plantar. Então você precisa plantar, para colher precisa plantar. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe os ensinamentos da tua mãe. Agora, essa aqui é interessante. Alguém aqui já viu a mãe e o pai dar um conselho que não seja para o bem do filho? Às vezes, por uma certa ignorância, ele não faz de propósito. Mas o que acontece? Ele pode, às vezes, um pai ou uma mãe dar um conselho que não seja legal para o filho. Realmente, pode ir. Mas por vontade mesmo, aquele que é pai, aquele que tem sentimento de pai, aquela que tem sentimento de mãe, sabe? Aquele que tem, como é que a gente chama, materno? Instinto, né? Aquela que tem instinto materno. Ela dá um conselho ruim para os seus filhos? Não. Pergunta aos mais velhos, dos ensinos de seus pais, vocês se lembram de algum deles que tenham arruinado a vida de vocês de alguma forma? Difícil, né? Só que você se lembra, depois de um tempo, que às vezes alguma coisa você fez ali de errado e você apanhou, você fala, podia ter escutado minha mãe, podia ter escutado meu pai, por que eu não escutei? E às vezes você já perdeu eles, às vezes você não tem mais mãe, não tem mais pai. Você fala, nossa, meu pai falava isso para mim quando ele era vivo. Minha mãe me ensinava isso quando ela era viva. Então, eis aí. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Quero lembrar esse negócio, diadema, colares, joias, porque aqui ele mostra para vocês que é o conhecimento que traz riqueza, queira ou não. Então, é o conhecimento, a sabedoria e a instrução que traz riqueza, tanto material quanto espiritual. Você quer ser rico espiritualmente também? Bora ler a Bíblia. O pastor fala isso hoje. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Esse simples aí, gente, é descuidado, tá? Descuidado, imprudente. Então, eles simplesmente vão herdar o quê? A estupidez. Eles não vão herdar nada melhor do que isso. E os prudentes, ou seja, aqueles que olham para os seus caminhos, olham para as formigas e agem com sabedoria, eles vão ser coroados de conhecimento. Eu falo, mas peraí, como assim? A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estutícia dos tolos é só estutícia. Ou seja, a imprudência, a estupidez dos tolos é só estupidez. Não tem nada de bom nisso. Mas a coroa dos sábios é a sua riqueza. Ou seja, ele é coroado pela sua sabedoria.
ele tem riqueza devido a ter estudado e ter corrido atrás. Então, aos jovens que às vezes podem ter um pouquinho de preguicinha de estudar, está aí a lição. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças de nem a parte das palavras da minha boca, isso é um conselho de Davi a Salomão, para lembrá-los. Não abandones e ela te guardará, não abandones a sabedoria, ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento, exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Até aqui, irmãos. Amém. Deus abençoe.